Buenas tardes, companheiros. Buenas tardes, doutor Iver. Sou Selva. Este trabalho está composto por mais dois companheiros, Diogo e Dayana. Nosso trabalho será sobre os ácidos nucleicos. Hablando de la introducción, la literatura nos dice que em nosso organismo estamos constituídos por milhares e milhões de células. Cada uma dessas células são unidades funcionais que cumprem funções especializadas. As instruções necessárias para dirigir nossas atividades estão contenidas em los cromossomos. Bem, o que são os ácidos nucleicos? Os ácidos nucleicos são polímeros formados por repetição de nucleótidos e constituem o material genético e são necessários para o armazenamento e a expressão genética. Bem, explicando um pouquinho, quando a gente estuda uma molécula de ADN, essa molécula é muito grande. Eles são moléculas gigantescas, que a gente chama de polímeros. E quando falamos que uma molécula é um polímero, significa que é formada por outras moléculas menores, que vão se repetindo. Essas moléculas menores que vão se repetindo são chamadas de monômeros. Os monômeros são os nucleótidos. Em outras palavras, um nucleótido se junta a outro nucleótido e se junta a outro nucleótido para formar o ácido nucleico. Bem, um exemplo são as proteínas. A proteína é um polímero formado por um aminoácido. Cada um desses aminoácidos são os monômeros das proteínas. Explicando melhor, o que são os polímeros? São a agrupação de monômeros. E monômeros são os nucleótidos. Bom, existem dois tipos de ácidos nucleicos. Um é o ADN, que é o ácido desoxirribonucleico, e 2, ARN, ácido ribonucleico. A função deles é armazenar e transportar informação genética através de moléculas de ADN e ARN. Composição dos ácidos nucleicos. Um nucleótido é a peça básica dos ácidos nucleicos. Nucleótidos são moléculas orgânicas compostas por três componentes. O nucleótido está composto por três componentes ou três grupos: base nitrogenada, pentosa, que é o açúcar, e grupo fosfato. Vamos falar de cada um desses grupos mais abaixo. As bases nitrogenadas estão formadas por moléculas de carbono e nitrógeno. Entre essas moléculas se vai formar anilhos. Esses anilhos que vai ser responsáveis por dar passo a duas agrupações de bases nitrogenadas. Bem, então as bases nitrogenadas estão compostas por dois grupos, que são as purinas e as pirimidinas. Vamos lembrar de uma regra básica para a gente lembrar das purinas? Então, lembramos de água pura. Pura de purina, a água, o A é de adenina e o Gua de guanina. Então, purinas são adenina e guanina e tem dois anilhos no seu desenho molecular. Onde se encontram? A adenina nós encontramos em o ADN e o ARN. E a guanina também, no ADN e ARN. Bem, a outra são as pirimidinas, que são compostas por timina, citosina e urácilo, formada por um anilho, onde elas se encontram no ADN e no RN encontramos a citosina, no ADN encontramos a timina e no RN o urácilo. Eu fiz uma regrinha básica também, para nós outros lembrarmos de pirimidinas, para a gente não esquecer. Coloquei o piriguete. Quando a gente lembrar de piri, lembra de pirimidinas, piriguete, piri. Vamos lembrar também da regrinha de TCU, que aqui no Brasil temos o Tribunal de Contas da União. Então dá para lembrar TCU de timina, C de citosina e U de urácilo. As bases utilizadas em um ADN são adenina, citosina e guanina e timina. Em um RN são base urácilos, que ocupa um lugar da timina.
Em relação ao grupo pentosa, o grupo pentosa é um grupo de açúcar. Pentosa contém 5 carbonos primos. Há 2 tipos de pentosas, que são os açúcares, né? Então, assim, há um pentosa que é considerado desoxirribosa, ADN, e o ribosa, ARN. Esses 2 tipos de açúcar têm uma característica diferenciada. O açúcar ribosa, a nível do carbono 2, vamos ter um grupo OAT, de oxígeno e hidrogeno. E na molécula de pentosa, desoxirribosa. A nível do carbono 2, vamos ter solamente hidrogeno, um AT, né? Bem, na imagem abaixo está uma molécula de pentosa. Está mostrando como os carbonos estão sendo contados. Estão formados por átomos de carbono. Estes números são denominados números primos. Existe uma diferença da pentosa do ADN e ARN. Tem 2 tipos de pentosa dependendo se é ADN ou ARN. Quando é ADN, a pentosa é desoxirribose. Quando é ARN, é S-ribose. Os grupos fosfatos portam carga negativa e aportam características ácidas. Em relação ao grupo pentosa, Bem, vamos falar de alguns enlaces e algumas definições. O que é um nucleócido? É a união ou agrupação de uma base nitrogenada mais um grupo pentosa. Essas 2 agrupações vai poder unir ou combinar mediante um enlace denominado N-glucosídico. Vamos falar do nucleótido. É a agrupação de um nucleócido mais um grupo fosfato ou agrupação de um grupo fosfato mais um grupo pentosa. Porque o grupo fosfato sempre vai enlaçar com a pentosa. Esses 2 vão estar unidos mediante um enlace chamado fosfoéster. Os nucleótidos vão estar unidos uns com os outros mediante enlaces também, chamado fosfodiésteres. Então, são 3 tipos de enlaces: N-glucosídico, fosfoéster e fosfodiéster. Bem, falando um pouquinho dessa direção, né? Por que 5 primas? Por que 5 primas a 3 primas? Porque a ligação entre essas dupla fita do ADN, ela é chamada de antiparalela. Significa que enquanto uma está de pé, outra tem que estar assim, ó, de cabeça para baixo, para conseguir fazer essas ligações, e aí a gente chama esse sentido. Então, para ela poder fazer essas ligações, nós chamamos ela desse sentido de 5 primas a 3 primas. Isso porque uma pentosa tem 5 carbonos, e entre eles se liga por 3 primas a 5 primas. Também temos na cadena de polinucleótidos, que são agrupações de vários nucleótidos. Mediante enlace fosfodiéster me dá como cadena de polinucleótidos. Estrutura do ADN. São 2 tipos de estruturas que compõem o ADN, ambas têm características diferentes. A primeira estrutura é a primária. Está formada por uma agrupação ou cadena de nucleótidos lineados, conforme está mostrando na imagem.
Unión de los nucleótidos lineares e estão unidas por fosfodiéster. Um nucleótido está formado por uma molécula de açúcar ribosa em URN ou desoxirribosa em um ADN, unido a um grupo fosfato em uma base nitrogenada. Bem, a estrutura secundária, que é o segundo, tem doble cadena de ADN. Características principais são que elas são antiparalelas, complementares e giro helicoidal. As antiparalelas estão em direção opostas, né? Conforme na imagem, elas estão assim, ó, opostas, pero segue o mesmo sentido. A complementária, como dizia a lei de Edwin-Chargaff, ela vai estar se complementando, né? Na complementariedade de bases. Uma purina sempre vai complementar com uma pirimidina. Em logiro helicoidal, ela vai estar, o dextrogiro e o levogiro. O dextrogiro gira hacia a direita e o levogiro gira hacia a esquerda, conforme está mostrando aí na imagem. Variantes da doble cadena de ADN. Há três formas estruturais principais da ADN, uma forma B, uma forma A e uma forma Z. E uma quarta forma, que é a forma circular do ADN. Se encontra em las mitocôndrias células, e em las células procariontes. Agora vamos falar da forma B do ADN. Aqui temos um dibujito na direita e com as três estruturas, as três formas que iremos falar agora. A forma B, como você pode ver, tem uma forma fisiológica e um giro helicoidal, enquanto a forma ou variante A ocorre in vitro, que ocasiona uma desidratação da forma B. E na forma zeta, o que se passa é que ocorre um produto da alteração das bases nitrogenadas de pirimidina e purina. Agora vamos falar do ADN circular na quarta forma. Como já falamos, se encontra em la mitocôndria e células procariontes. Sua característica é que tem uma forma circular e seus extremos não têm nem início e nem fim. E ocorre e também graças à ação da topoisomerase se ocorre um supraenrolhamento, Podemos encontrar dois tipos de topoisomerase, topoisomerase 1 e topoisomerase 2. A função da topoisomerase não é nada mais que fazer uma compactação dos extremos largos do ADN, sendo que ocorra um supraenrolhamento. Só para deixar bem claro, esta forma circular se encontra em la mitocôndria e essa forma mais condensada se encontra em las células procariontes. Níveis de empaquetamento do ADN. O que é empaquetamento? É nada mais que a junção de cadenas de ADN que estão em forma de longitude muito maior do que o tamanho do núcleo. Também se deve ressaltar que o ADN se associa com uma nucleoproteína, histona e não histona, para formar o que é a cromátida e dar origem ao que é a cromossoma. Também se tem que citar que as histonas, há tipos de histona, AT1, AT2, A, AT2B, AT3 e AT4, que vão dar passo que é a formação do nucleossoma. Nucleossoma está associado a uma histona que se une por um ADN enlace ou linker, formando um octômero do nucleossoma. Então, nucleossoma é nada mais que a junção de 8 histonas e um enlace de ADN link ou uma fita de ADN link que vai sofrer pouco a pouco alguns grados de enrolhamento hasta formar o que é nucleossoma. Solenoides
es nada más que a agrupación de 6 nucleosomas y la histona H1 que vai formar o que é as solenoides. Solenoides passa por distintos grados de enrolhamento e condensação para dar passo que é da asa cromática e que por sua vez dá passo que é da cromossoma condensado, que dá passo à última fase que é a fase do cromossoma mitótico. Bien, aqui se pode ver nesse dibujito todas as fases como se ocorre hasta chegar ao cromossoma metafásico. Depois de ver a doble hélice, que depois se envolve em nucleossoma. Bem, como é o nucleossoma é formado? É formado por 8 histonas e uma fita de ADN única que dá passo que é o nucleossoma. E a função de 6 nucleosomas dá passo que é a formação de solenoides. Solenoides, como se já foi dito, ele passa por distintos grados de arrolhamento e condensação hasta dar passo que é a asa cromátida, que dá passo que é como se pode ver, creio que é a asa cromática, que dá passo que é a formação de cromossoma condensado, que dá passo à última fase, que é a cromossoma metafásico. Desnaturalização e renaturalização do ADN. O que é a desnaturalização? É a perda. É a perda da estrutura helicoidal, como se pode ver aqui no dibujo abaixo. Temos a perda da estrutura helicoidal. Também temos a perda da estrutura secundária do ADN, como se pode ver da estrutura. Estamos tendo uma perda. Também se pode ver a perda do helicoidal. Também temos a perda da complementariedade das bases nitrogenadas. Como se pode ver, as bases estão se desplazando hacia os lados, perdendo a complementariedade. Bem, como ocorre? Ocorre por la ruptura dos pontes de hidrogênio, que seriam, por exemplo, citosina e guanina. Elas perdem suas complementariedades, como de la adenosina e timina, também ocorre na ruptura das pontes. Também por exposição dos ácidos nucleicos, agentes físicos, químicos, pelo pH, alteração do pH de enzima. Também pode ocorrer por la temperatura superior a 100 graus Celsius. Temperatura de fusão se refere a uma temperatura necessária para uma desnaturalização de 50% do ADN. Em las enzimas, são através da topoisomerasa, girasas e helicas. As topoisomerasas, elas cortam uma ou ambas hembras do ADN. A girasa atua como desenrolando do ADN. E las hélicas cumpre a função de romper as pontes de hidrogênio. Por exemplo, de uma adenosina e uma timina, de uma citosina y una guanina. Ahora es mi turno. Yo voy a hablar sobre la diferencia entre el ADN y el ARN. Bueno, empezando por su nombre. El ADN significa ácido desoxirribosa, mientras que el ARN significa ácido ribonucleico. Ok. En el ADN, el azúcar que se encuentra en su estructura es desoxirribosa. ¿Ok? Y en el ARN se llama la ribosa. Bueno, las bases nitrogenadas del ADN son la adenina, la timina, la citosina y la guanina. Mientras que el ARN tenemos la adenina, el uracilo que va a sustituir la timina, y tenemos la citosina y la guanina. Tipos de cadena.
Bueno, la cadena que encontramos en el ADN son dos, ¿tá? Son doble cadenas. Mientras que el ARN tiene solo una, y él es corta y él es sencilla. La función del ADN es almacenar la información hereditaria. Y el ARN es interpretar la información genética convertirla en proteínas. Las estructuras. El ADN posee dos estructuras, la primaria y la secundaria, mientras que el ARN tiene tres, la primaria, la secundaria y la terciaria. La ubicación del ADN se encuentra en el núcleo y en la mitocondria. Ya el ARN nosotros encontramos en el núcleo también, en el citoplasma. ARN. Bueno, el ARN posee tres estructuras principales, que son estructura primaria, estructura secundaria y la estructura terciaria. Bueno, yo voy a empezar explicando sobre la estructura primaria. ¿Okay? Yeah. La estructura primaria es muy parecida al ADN, ¿no? Pero tiene sus diferencias. Bueno, es una molécula formada por ribosa y sus bases nitrogenadas son citosina, guanina, adenina y el uracilo. Del ADN no posee la timina. Así también como el ADN, la unión de nucleótidos por enlace de fósforo diéster. Y también sigue la misma dirección, 5' a 3'. Estructura secundaria. Bueno, sabemos que el ARN posee apenas una cadena, ¿no? Pero en la secundaria, ellos hacen una complementación, ¿no ve? Están se uniendo a través de ¿qué? De puentes de hidrógenos, como está ahí en esas rayas, así, azulitos, son puentes de hidrógeno. La estructura terciaria. Bueno, la estructura terciaria es una estructura alterada, es una estructura que está plegados, ¿ok? Están misturados, así. Y también tienen forma de L. Eso no es bueno, en un extremo, ¿no? Por donde se está empezando, después hace un giro helicoidal, así, toda alterada. Y sus bases nitrogenadas están en diferentes lugares, ¿no? Algunas partes hay y otras no hay. Y también esa estructura terciaria, ella no es muy frecuente. Tipos de ARN. Tenemos 5 tipos de ARN, que son heterogéneo nuclear, ARN mensajero, ARN ribosómico y el ARN de transferencia. Y por último, el ARN pequeño nuclear. Voy a comenzar hablando sobre el heterogéneo nuclear, ¿ok? Que también recibe un nombre de transcripto primario o inmaduro. ¿Pero qué es heterogéneo nuclear? Es el ARN que recién fue sintetizado por el proceso de transcripción. Como están viendo ahí en una imagen, tenemos un ADN duplicado que va a ser una transcripción de ARN. Entonces es ese ARN que recién fue sintetizado. ¿Ok? Tenemos ahí una imagen que está escrito Splink-Cort y empalme. Es un proceso de maduración, ¿ya? Pero antes de iniciar, quiero que ustedes sepan sobre los exones y los intrones. Los exones son zonas que están ahí en rojo, que son zonas codificadas. Y los intrones, que son esa línea negra del medio de los exones, que son zonas no codificadas. Ok. Ya, entonces Splink-Cort-Palme es un proceso de maduración que van a eliminar los intrones. ¿Están viendo ahí? Que van a eliminar los intrones y van a unir los exones. ¿Pero para qué? Bueno,
para producir una molécula de ARN mensajero maduro, como está ahí abajo, todo de rojo. Ese es un ARN mensajero maduro que va a ser capaz de salir del núcleo para el citoplasma, donde va a ocurrir un síntesis de proteína. ARN mensajero o maduro, ¿ok? Es una cadena lineal, ¿ya? Tenemos ahí una bolita verde que se llama capucho y también tenemos el poli A. Ellos sirven para proteger la información genética. ¿Pero para qué? Para que aumente su tiempo de vida del citoplasma. ¿Ok? Después de proteger el mensaje, ellos van a llevar al ribosoma para el proceso de traducción proteica. ARN de transferencia. Tiene una' de cruz o una hoja de trevo, ¿ok? Uno de sus extremos es el 3' que se va a unir con un aminoácido. En el otro extremo tenemos el 5' y tenemos también 3 bloques, ¿ok? Del último bloque se va a recibir un nombre de anticodón. Es muy importante porque ella va a establecer una complementariedad con las bases de ARN mensajero, ¿ok? Se va a unir y se va a hacer durante la síntesis de proteínas, ¿ok? Desde ahí, el proceso de la síntesis de proteínas va a ser en el ribosoma, ¿ok? Como explicado, ¿ya? Va a ser en el ribosoma, donde va a ocurrir también el transporte de aminoácidos, aquí por el 3' y la complementariedad de las bases, ¿ya? ARN pequeño nuclear. Él va a estar presente en el núcleo eucariote, ¿ok? Él va a participar en la maduración del heterogéneo nuclear y en el proceso de Splint-Koch-Palm, él va a estar ahí presente como pequeñas ribonucleoproteínas, ¿ok? Que van a ser encargados de unir la tira de ARN que recién se ha transcrito. O sea, ellos se van a unir, como está ahí en la imagen, miren, ellos se van a unir, se van a adherir, van a cortar el 5', luego van a cortar el 3', ¿no ve? Y después van a liberar los intrones y ¡pum! Se van a unir los exones. Ahí ellos se quedan. Enzimas de ARN. Son dos, la siARN y la miARN. Voy a empezar a hablar sobre la siARN. Son moléculas de ARN de doble cadena, de 20 a de 25 nucleotídeos. Bueno, ¿qué ellos hacen? Ellos van a degradar, o sea, le van a destruir a la cadena de ARN. Ok. Y la miARN son moléculas de ARN de cadena sencilla, de 22 a de 23 nucleotídeos. ¿Qué ellos hacen? Ellos se van a unir al ARN, pero ¿para qué? Para que bloquee la traducción, para que no haya el síntesis de proteína. Están viendo ahí un ribosoma, ¿no ve? La mi se va a unir a una cadena de ARN y eso no va a permitir que haya el síntesis de proteínas. ¿Ok? Ahora, la diferencia entre la miARN y la siARN, que la miARN, ella no le va a degradar, ¿no ve? Ella no le va a destruir a la cadena, a la ARN mensajero, pero también no va más a poder utilizar, ¿no ve? Para hacer la síntesis de proteínas. Ok, yo voy a decir ahora sobre la diferencia entre proteínas y enzimas. Bueno, las proteínas son macromoléculas biológicas formadas por cadenas de aminoácidos y entre ellas hay muchas con actividades enzimáticas.
Las enzimas. Las enzimas son moléculas biológicas con función catalítica y casi todas las conocidas como proteínas. Los ribosimas son enzimas formadas por nucleótidos y ácido ribonucleico. Bibliografía. Utilizamos el libro Biología Molecular, Fundamentos y Aplicaciones de la Ciencia de la Salud. Muchas gracias, doctor, por la atención. Espero que usted haya gustado de nuestro video. Ya, muchas gracias. Chao, chao. Buenas noches.